Olá, eu sou a professora Luciana e nesse vídeo eu vou te mostrar 40 possíveis temas para a prova de redação do Enem de 2023. Todos os anos, os vestibulares das universidades estaduais e federais e o Enem abordam os mais diversos temas de redação, mas principalmente os da atualidade. Mesmo não sendo possível prever exatamente o que será cobrado no Enem, alguns temas são mais prováveis do que outros, em função de sua atualidade. Então, vamos conferir agora alguns dos temas que podem aparecer na prova do Enem de 2023. Novas tecnologias. Aborda as novas tecnologias de informação e de comunicação, como, por exemplo, inteligência artificial, aplicativos e 5G. O uso das novas tecnologias pode estar associado também à democratização da informação e à inclusão digital. Racismo e discriminação social. É um tema mais focado nos preconceitos relacionados às etnias, raças e classes sociais e que abordam a questão de superioridade entre os grupos sociais. Nesse caso, é possível falar também a respeito do preconceito linguístico. Desigualdade social no Brasil. É importante lembrar que as diferenças entre as classes sociais estão diretamente relacionadas com a má distribuição de renda do país. Por isso, é bom entender as causas e consequências da desigualdade social. Violência no âmbito escolar. A violência no ambiente escolar tem aumentado bastante nos últimos anos. Embora os motivos estejam sendo analisados e medidas de segurança estejam sendo debatidas, o problema ainda não foi solucionado e o medo continua prejudicando o processo de aprendizagem. Obesidade. Esse tema já apareceu em textos de questões de interpretação e pode ser cobrado na redação também, já que o número de pessoas com obesidade mórbida aumentou muito nos últimos anos. Para elaborar sua redação, explore a importância da boa alimentação e da prática de atividades físicas. Inclusão e exclusão social. Para desenvolver esse tema, é preciso entender o conceito de inclusão e exclusão social e estabelecer uma relação com os projetos e programas atuais que buscam cuidar de grupos excluídos, como os negros, idosos, pobres, deficientes e homossexuais. Guerras, como a da Ucrânia. Pesquise, porque é importante estar por dentro dos motivos que deram origem à guerra e entender quais as consequências do conflito para o Brasil e para o mundo. Sistema educacional no Brasil. Pode ser abordado o panorama das novas políticas de ensino no país e mudanças no currículo escolar, como, por exemplo, a inclusão de temas transversais e o polêmico novo ensino médio. Aquecimento global e efeito estufa. Nesse tema, pode-se falar sobre o crescimento do aquecimento global e do efeito estufa no mundo inteiro. Para desenvolver a redação, entenda quais são os conceitos, causas e consequências desses fenômenos. Homofobia. É um tema que também pode aparecer na redação. A legislação e os problemas de violência na atualidade poderão também ser abordados. Expectativa de vida. Nesse caso, pode ser abordado o conceito relacionado com a qualidade de vida e o bem-estar da população. No Brasil, a expectativa de vida tem aumentado nos últimos anos. Segurança pública e violência no Brasil. Esse é um dos maiores problemas no Brasil atualmente, porque a taxa de criminalidade aumenta a cada ano. Para desenvolver sua redação, busque propostas e possíveis soluções para o problema, levando em consideração as causas e consequências da violência. Transporte público no Brasil. O texto pode falar sobre a qualidade, os preços, o monopólio e os problemas do transporte público no Brasil. Mercado de trabalho. Para desenvolver a redação, é importante entender as características do mercado de trabalho, a inserção dos jovens, a exclusão dos mais velhos e as novas tendências. Globalização. Abrange o conceito de globalização e suas consequências econômicas, sociais e culturais. Cidadania. A cidadania é importante para a vida em sociedade e envolve respeito, participação política e qualidade de vida. Para isso, podem ser abordados também os direitos e deveres das pessoas. Pandemia. O texto pode falar a respeito das consequências da pandemia, principalmente em relação à economia e à saúde. Saúde mental. Esse tema pode estar relacionado à pandemia, já que o isolamento e o aumento do uso das redes sociais têm impactado a saúde dos jovens. Redes sociais. Entender o conceito, as vantagens e desvantagens e o impacto do uso das redes sociais na vida das pessoas é essencial para desenvolver a redação. Inclusão digital.
No Brasil, a inclusão digital ainda não é uma realidade, então na sua redação busque possíveis soluções para enfrentar esse grande desafio. Maioridade penal. A redução da maioridade penal é uma das soluções apontadas para reduzir o problema de violência no Brasil. A polêmica é se essa é a melhor maneira de enfrentar o problema. Trabalho infantil. Entender o conceito, a legislação e os impactos sociais do trabalho infantil são pontos de partida para o desenvolvimento desse tema. Democratização da cultura. Ampliar o acesso à cultura e valorizar o patrimônio cultural e histórico do Brasil são temas importantes e também atuais. Intolerância religiosa. O foco aqui é evitar a violência e respeitar as diferentes manifestações religiosas. Arte urbana. Conhecer a origem, a história, as características e os exemplos de arte urbana é fundamental para desenvolver sobre esse tema, que já foi abordado em texto de interpretação e pode aparecer também na sua redação. Os mais conhecidos são o grafite, as performances, as estátuas vivas e os cartazes. Pedofilia. Esse é um problema atual cuja solução ainda não foi encontrada. Para desenvolver o tema, é importante falar sobre o uso da internet para a divulgação de imagens e vídeos. Evasão escolar. Esse é um problema que pode ocorrer por várias razões, como a pobreza, a falta de escolas, trabalho, dificuldades de acesso e dificuldades de aprendizagem. Bullying nas escolas. Tema pertinente à atualidade que aborda sobre a violência verbal, física ou psicológica que ocorre principalmente nas escolas. O cyberbullying também pode ser citado. Reciclagem. É importante falar sobre o excesso de lixo produzido pelas populações e como ele pode ser reaproveitado se for feita a coleta seletiva. Se o consumismo exagerado, campanhas para reciclagem e coleta seletiva também podem ser citados. Meio ambiente e sustentabilidade. Preservação do meio ambiente e sustentabilidade são dois temas que estão interligados e que também podem surgir na prova de redação. Violência contra a mulher. A violência doméstica e as atitudes machistas estão relacionadas com as práticas de violência contra a mulher. É importante abordar os diversos tipos de violência física, verbal, moral ou psicológica. Imigrações e a crise dos refugiados. Atualmente destaca-se a crise dos refugiados em consequência das guerras e de outros problemas. Alimentação saudável é um tema atual em que pode ser citado os benefícios de consumir alimentos orgânicos e a questão dos alimentos transgênicos. Sedentarismo. Com o avanço da tecnologia e as novas formas de se relacionar, o sedentarismo tem sido um dos principais problemas da atualidade, principalmente entre os jovens. As consequências são as mais diversas, desde o desenvolvimento de doenças como a má circulação, a obesidade e a depressão. Estética e saúde. Esse tema está relacionado ao crescimento do mercado da estética e à busca pela saúde, mas podem ser abordados também os padrões de beleza, o culto ao corpo ideal e o excesso de tratamentos estéticos. Consumismo. É um tema atual, já que tem atingido uma boa parcela da população. Aqui vale a pena falar sobre as causas, consequências e doenças que estão associadas ao consumo excessivo. Os indígenas no Brasil. A luta dos índios pelo reconhecimento de seus territórios originais tem sido abordada pela mídia frequentemente. Para desenvolver a redação, vale a pena falar do problema do desmatamento da Amazônia, onde vive grande parte dos povos indígenas, e a violência contra esses povos. Família atual. Aborda os novos modelos de famílias e suas configurações modernas. Um exemplo disso é a adoção de crianças por casais homossexuais. Pobreza do Brasil. As causas são as mais diversas. A estabilidade política e econômica pela qual o país vem passando, a má distribuição de renda e o aumento do desemprego são algumas delas. Crise mundial econômica. A crise financeira e econômica vem aumentando e afetando muitos países pelo mundo. Ela envolve o fechamento de bancos e empresas, o crescimento da dívida externa e o aumento das desigualdades. É importante lembrar que, para desenvolver sua redação em qualquer tema, é essencial apresentar proposta de intervenção e possíveis soluções para o problema, sempre respeitando o senso comum, a legislação e os direitos humanos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar na sua preparação para a prova do Enem, não é? Então não se esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com quem também está se preparando para a prova do Enem. E deixe aqui nos comentários qual tema você acha que poderá aparecer na prova de redação do Enem de 2023. Até a próxima aula!